Os carros mais novos de hoje veio com uma tecnologia, né, mudou muita coisa e com as suas mecânicas, desde lista de equipamentos, mas isso torna, né, quando nós vamos olhar para um cenário que quando o carro chega a vir apresentar algum problema, talvez esse carro vai ficar bem mais caro, né, provavelmente, do que um carro aí, né, mais antiguinho que você tem na sua garagem. Então tem que ficar atento a isso, e hoje eu vou estar falando com vocês, conversando a respeito, né, dessa nova tecnologia que vem nos carros, né, a atualização. E fica até o final do vídeo para você entender melhor, e também para quando você for fazer a sua compra também você já tá ciente aí, né. Motorização. De uns 10 anos para cá, né, os motores, né, 8 válvulas, conhecido como 4 cilindros, né, teve uma mudança para a chegada dos motores 3 cilindros, né, tornando o motor, o carro ali mais eficiente, né, com melhor ali desempenho, né, então, e uma melhor economia, né, obviamente, para esse motor, né, ele ganhou mais potência, ficou mais econômico, né, só que aí tem os cuidados, né? O motor 3 cilindros, ele normalmente tem, os carros tem um cofre ali, o motor tudo ajustadinho ali no seu devido lugar, dificultando aí a mecânica mais complexa. Eu posso dizer isso, que eu tenho um Ford Ka, né, SE 2018, e ele é 3 cilindros, né, e a correia dentada banhada a óleo. Para você ter ideia, quando eu fui trocar essa correia dentada, cara, os caras praticamente desmontou o motor, né? Praticamente tirou o motor ali e fez ali a substituição. O carro ele ficou 2 dias, né? Para eles fazer aí 2 ou 3 dias, se eu não me engano, para fazer esse tipo de manutenção. Levei numa oficina de confiança, os caras muito bom o trabalho deles, mas é muita coisa que tem que desmontar. Só que a correia dentada banhada a óleo é um caso à parte, né? Isso aí, na verdade, é um calcanhar de Aquiles que as montadoras, principalmente a GM, né, que veio com essa... A Ford, na verdade, ela com a GM ali, mas acho que a Ford começou primeiro com essa tal de correia dentada banhada a óleo. Até que nos carros da Ford não é muito comum você ver problemas de correia, né, estourar ali, né, antes do tempo, né? Mas o Onix na GM tem uma porrada de reclamações dessa correia, que ela esfarela. Tem a questão também se você não ficar veaco com o tipo de óleo que você vai usar, sabe? E elas trocaram o fornecedor, ou seja, né, falava que não dava problema, mas teve que trocar o fornecedor. Alguma coisa tem aí, né? Se tá trocando o fornecedor é porque realmente eles viram que o carro, a mecânica, a correia tava dando problema. Então, cara, por que não coloca uma corrente de comando? Eu tinha um outro Ford Ka, o meu 2010, modelo 2011, vendi corrente de comando. E eles falam que a corrente de comando é mais barulhenta, não sei o que a correia é para ser um carro, ficar um carro mais silencioso. Galera, não muda em nada, em nada. Você nem sabe se o carro tem corrente de comando ou se é correia dentada banhada a óleo, igual eles falam que é mais silencioso, né? Então, e a corrente de comando ela é muito mais durável. Você não vai preocupar em substituir a corrente de comando. Então, os motores 3 cilindros, né, eles têm essa dificuldade aí, e aí torna assim a manutenção mais cara, obviamente, né? E equipamentos, né? Os carros também eles começaram a adaptar, né, a central multimídia, veio muita coisa ali que está integrado ali na central multimídia, né, dos carros. Hoje mesmo, se você for olhar, se for olhar nos carros mais modernos, então você abre vidro, né, eles estão tirando os botões, né, a ausência de botões nos carros também. Não é o caso do meu aqui, o meu tem aqui tudo certinho, as entradas, saída, os botões aqui de ar. Apesar que o meu não tem muita coisa, né? Esse carro aqui ele é bem, né, bem pelado, né, se é que eu posso dizer. Mas os carros que tem mais coisas estão tudo concentrado na central multimídia, né? Hoje tem um freio eletrônico que foi substituído pelo freio, né, de mão, né, convencional. E tem os carros vêm muito com sensores, galera. Para vocês terem uma ideia,
esse tipo de... Quando você vê que o carro tem muito equipamento, ou seja, tem muita eletrônica ali, muito sensores espalhados ali pelo carro, e se algum desses vier dar problema, aí, meu amigo, né, só Deus sabe aí o preço que vai ficar esse tipo, né, de manutenção aí. Na parte de suspensão também, né, hoje tem a suspensão aí independente, né, e a suspensão, tudo que você for olhar, os carros mais modernos hoje ficou mais caro. Qualquer coisa que você vai fazer vai ficar mais caro do que você vai fazer uma mecânica, por exemplo, aí num Uno, num Palio, num Gol. Então, cara, a gente tem que ficar veaco. E o carro, quanto mais o carro ele sobe de preço, tudo fica mais caro, né? Isso aí é a lógica, né? Pelo menos aqui no Brasil, aqui falando. Então, um documento, um IPVA, para você ter uma ideia, o documento desse carro, ele tá 1.845. Eu tenho que, na verdade, pagar, né? Eu nem paguei ainda, eu vou pagar esse mês agora, se Deus permitir. E o outro Ford Ka, eu saí era R$800, saí de R$800 e resolvi, né, por causa de um conforto melhor, né, e passei para 1.800, ou seja, né, mais que duplicou aí o valor, né, do que eu pagava, e agora eu pago nesse aqui. Esse aqui é um sedã, um Ford Ka sedã. E então é isso, pessoal. Os carros realmente eles ficaram mais tecnológicos, né, ou seja, tecnologia a mais é um gasto a mais também, que se vier dar problema você vai ter. E para finalizar também, câmbio, né? Os câmbios automáticos e manuais. Então você que for comprar um carro com um câmbio automático, por exemplo, você que talvez tenha um manual e está querendo passar para um automático, toma cuidado, porque fica ciente, esteja ciente que o câmbio automático você tem que estar observando muito, né, o comportamento dele ali. É uma coisa que você tem que realmente ter esse cuidado, ter que trocar, né, faz a troca de óleo certinho, né, os fluidos ali, né, que faz ali o funcionamento do câmbio. Então você tem que estar ciente, e vai ser mais caro, sabe? Além da troca do óleo, né, do motor ali, você tem que aproveitar, mas não é sempre, né? Você trocou a troca de óleo ali do motor, do câmbio, né, melhor dizendo, você vai andar muito, 80, talvez 60, 80, 100 mil quilômetros sem fazer a troca de novo, né? Isso aí vai de carro para carro. Então você tem que estar ciente, e vai ser um pouquinho mais caro essa troca deste óleo aí, né? Outro desgaste também talvez possa vir a dar problema. Normalmente o desgaste que dá, né, é um câmbio que não foi muito cuidado, né? A própria troca de óleo ali, se você faz certinho, ela faz ali a lubrificação ali dos componentes para que não venha dar problema e quebrar na sua mão, né? Tem a questão dos outros câmbios que é ruim, é considerado como bomba, igual o Dual Logic da Fiat, Power Shift da Ford. Esses câmbios automatizados, a L4, né? Esses carros automatizados que não são automático convencional. Você precisa também de identificar e saber, né, qual a diferença de cada câmbio. Tem o câmbio CVT, que é um câmbio bom também, trocas muito suaves, mas exige também a troca de óleo. O câmbio CVT, ele é duas polias ali que trabalham ali em conjunto, né, e fazendo as trocas ali, né? E na verdade não é bem um câmbio automático, né? Ele simula, né, as marchas. Então tem esse câmbio, tem o convencional, que é um câmbio também bom, né? Costuma ser uns câmbios aí que não dá problema, é fácil, né? E tem os câmbios para embreagem banhada a óleo, né? Que é uns câmbios também que aqui no Brasil, cara, tem muita reclamação, sabe? Não é igual o dupla embreagem a seco, né? Que é o mais problemático, mas também você tem que ficar veaca. Então é isso, pessoal. São esses aí as coisas que eu resolvi trazer para vocês aqui, né? As diferenças aí, melhor dizendo, aqui do carro, né? Que quando fica realmente mais novo, você vai ter um gasto a mais aí.
Espero que eu não deixei passar nada aqui, mas se eu deixei alguma coisa passar, vocês deixem nos comentários aí. E eu vou ficando por aqui. Eu me chamo Genivaldo. Estarei no próximo vídeo aqui, se Deus permitir. E é isso, nos vemos numa próxima. Valeu!